Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui pela Rede Amigo Espírita. Essa tradicional reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, realizada aqui toda semana. Aliás, a gente sempre lembra que esse Evangelho acontece todos os dias, mas com outros expositores. E aqui, às terças-feiras, o espaço aqui ficou reservado aqui a Estela e a mim, então é uma honra para nós poder participar dessa grande corrente que a Rede Amigo Espírita faz aí, com vários programas diários e semanais, enfim. Ontem eu estava vendo, o Zé Aparecido colocou uma lista para nós, um grupo que a gente tem no WhatsApp, né, de quem está aqui na Rede Amigo Espírita. Eu fiquei impressionado tanto de programas que tem diariamente, vários irmãos aí do Brasil afora, inclusive muitas pessoas até que são brasileiros, né, que atuam no exterior através da Rede Amigo Espírita, como os Estados Unidos, Portugal, enfim, tem pessoas do mundo afora aí, fazendo parte dessa corrente do bem. Eu dou minhas boas-vindas a vocês, desejando que vocês possam estar aí em paz, com saúde, com felicidade, e que sejam muito bem-vindos a mais um estudo semanal aqui. Hoje, o nosso número 31, nós vamos estudar então aqui as causas anteriores das aflições aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu 5º capítulo. Não é isso, Stella? É isso aí. Muito bom dia, pessoal. Que bom estar aqui com vocês, fazendo algo que eu e o Oceander gosta muito, que é estudar o Evangelho. Que quando você for passar por alguma tempestade, às vezes as pessoas falam assim, ai, Deus me livre, não quero problema na minha vida, não. Não tem como. Estamos em uma escola e de vez em quando nosso pai ou os nossos professores, mentores, benfeitores, anjos de guarda, eles aplicam algumas provinhas para a gente e o Evangelho vai nos ajudar, vai nos capacitar a passar por essas provas de maneira mais leve. Às vezes nem sente, né, Luciano? Tem pessoa que passa por cada perrengue que conta para nós, assim, que eu falo, meu Deus, eu não passaria. E a pessoa consegue. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Nosso coração ligado ao de vocês aí, que Jesus abençoe o lar de cada um. Senhor Jesus, benfeitores amigos desse evangelho de terça que nos envolve, benfeitores que protegem a palavra do nosso evangelho, instrutores amigos, que vocês possam alcançar os nossos corações, a nossa mente, trazendo um equilíbrio e discernimento necessário para entender o que essas palavras vão fazer na nossa vida. Mestre amado Jesus, do mais, temos gratidão no coração por poder falar abertamente sobre suas mensagens, por poder unir essa grande corrente de amigos que estamos em tantos aparelhos ligados, mas sabemos que cada um, com seu ponto de luz estudando o Evangelho, forma então essa corrente de luz que emana para as pessoas que a gente ama, as pessoas que estão doentes, as pessoas que passam pela nossa mente e até as que querem nos prejudicar. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa união. Muito obrigado pelo seu Evangelho, pelo sacrifício que o Senhor fez por nós. Que assim seja. Que assim seja. Gente, hoje eu trouxe esse livro aqui, Coragem, que inclusive quem acompanhou o momento de oração nosso ontem, eu usei ele, eu vou usar hoje de novo. Mas outra mensagem, Coragem, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Do capítulo As Duas Tristezas, capítulo 21, Emmanuel nos diz o seguinte: assim, a tristeza construtiva, aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho da melhoria íntima, perante a sede de ascensão espiritual. Existe, porém, a outra, a tristeza destrutiva, que se traja de luto por dentro no coração, todos os dias, espalhando desânimo e pessimismo, por onde passa. Eita lasqueira. Observa a ti mesmo, a fim de que te imunizes contra a semelhante doença da alma. Muito bom. Ó, o Paulo Lucas gosta dele. O nosso tá meio capenguinho, sabe, Paulo?
Mas tá encarnado ainda. E o Paulo, que eu vou te falar, hein? Acho que ele tá batendo recorde mundial aqui, Guinness Book. O cara que mais faz palestra em Rio Preto aqui é o Paulo Lucas, todo dia. É isso aí, não pode guardar o talento na gaveta, ele faz não. palestra, eu fico eu fico cansado de ver. Todo dia tem um cartazinho na palestra nova dele. Ô, homem trabalhador esse, hein? Grande Paulo Lucas. Um abraço especial para você, meu irmão. Gente, vamos então para o nosso O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse livrinho aqui. O meu é petitivo. Ah, mas o meu é de capa diferente. Pois bem, o conteúdo é o mesmo, só muda a capa, né? O nosso é espiral porque a gente manuseia muito. O nosso aqui já está com deve ter uns 430 anos esse livro aqui, mais ou menos. Acho que antes de Allan Kardec escrever, já tinha esse livro aqui já. Tão velhinho que ele tá. Olha lá, o Paulo está dizendo que o dele também tá velhinho. Vamos lá, gente. Ó, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Os itens 6, 7, 8, 9 e 10. Causas anteriores das aflições. O texto é um pouquinho longo. Convido vocês aí para estarmos juntos nessa reflexão. Lê na velocidade 2. Não pode, né? Dá tempo que dar respeito, né? Fazer certinho o negócio. Não tem velocidade 2. Não tem jeito não. Aqui não é o WhatsApp não, gente. Tem que ser na velocidade 1 mesmo. Vamos lá. Mas se há males nesta vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também, os acidentes que nenhuma providência pode evitar, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade e etc. Os que nascem nessas condições nada fizeram, seguramente, nesta vida, para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação, e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Por que, pois, esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Problemas, todos esses, que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Segundo a hipótese da criação da alma ao mesmo tempo que o corpo, e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na terra. Que fizeram elas, essas almas, que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar, e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. O homem não é, portanto, punido sempre, ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas.
A prosperidade do mal é apenas momentânea. E se ele não espia hoje, espiará amanhã. Pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça que, à primeira vista, parece imerecida, tem, portanto, a sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre, como os decorrentes de causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se ele foi duro e desumano, poderá, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Aliás, voltando aqui, gente. Se ele foi duro e desumano, poderá ser, por sua vez, tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos, e assim por diante. É dessa maneira que se explicam, pela pluralidade das existências e pelo destino na Terra, como mundo expiatório que é, as anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia é apenas aparente, porque só encaramos o problema em relação à vida presente. Mas quando nos elevamos pelo pensamento, de maneira a abranger uma série de existências, compreendemos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca falha. O homem não deve esquecer-se jamais de que está num mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve lembrar que, se estivesse num mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo, desde que trabalhe para se melhorar. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos, ou demasiado ignorantes para fazerem uma escolha consciente, mas são livremente escolhidos e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Assim, é aquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que castigam, e provas para o futuro, que preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede aos homens a faculdade da reparação, e não o condena irremediavelmente pela primeira falta. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento, porque se passa neste mundo, seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, pois aquele que é perfeito não precisa ser provado. Um espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de elevação, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a sua luta. Esses são, mais especialmente, os casos das pessoas de tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres e inatos, que parecem nada trazer de mal de sua precedente existência, e que sofrem com resignação cristã as maiores dores, pedindo forças a Deus para suportá-las sem reclamar. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam reclamações e levam o homem
a revolta contra Deus. O sofrimento que não provoca murmurações pode ser, sem dúvida, uma expiação, mas indica que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. É a prova de uma firme resolução, o que constitui sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda mancha lhes impede a entrada nos mundos felizes. Assim acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais fica impedida a entrada numa cidade até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir quando bem suportadas. Como expiações, apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causas de reclamações, sem o que teria de recomeçar. E vamos ao comentário da Estela. Que maravilha, gente! Nós conseguimos entender por que a doutrina espírita é considerada uma consoladora. Consoladora porque quando estamos falando aqui de provas, expiações que vêm do passado, de plantios que fizemos e agora estamos na colheita, de provas que nem sempre são expiações, que são provas porque necessitamos nos encontrar em que nível estamos de paciência, tolerância, resignação, etc. Então, quando encontramos a Camila Santiago, que lindo, me fez chorar, é lindo mesmo, Camila, porque quando estamos falando de dor e de provas e de expiações, nós encontramos como estamos vivendo essas provas, como estamos atravessando esses momentos de tormento, pois nós sabemos que todos eles têm fim. Vocês se lembram o início da pandemia? Eu não sei vocês, mas a minha sensibilidade, talvez por conta da mediunidade, nos fez entrar em uma onda de medo que era aterrorizante mesmo. Um pânico, porque a gente não sabia quando isso ia ter fim. Tudo que a gente ouvia falar sobre vacina era muito longe. E aí começou a desencarnar pessoas próximas de próximos. Imagina se a gente não tivesse evangelho nesse momento. Imagina se você não acreditasse que está sendo vigiada, a terra está sob o comando de alguém que nos ama muito. Ia se instalar um pânico geral, um caos dentro do medo. E aí vem a doutrina consoladora e diz para nós que vai ser medido o seu nível de evolução como você reclama da prova que está atravessando. Quanto mais a gente reclama, é como se fosse assim, menos evoluído a gente é. E olha que eu reclamo, hein, gente? Não estou falando de ninguém aqui, não. É só para realmente a gente medir como estamos passando a prova. E aí, no início da leitura do Osiander aqui, ele já nos traz assim, ó, problemas, todos esses, aqueles problemas que o Evangelho citou do início, que até o desencarne de pessoas queridas, desencarne até dos provedores da família. Ele continua, problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Ou seja, se você for realmente tentar analisar algumas coisas como nascer uma criança cega, o pai de família que provia ali, ele que desencarna e deixa todas as pessoas sem recurso material, uma pessoa que nasce aleijada, fisicamente aleijada, a gente fala, porque existe o aleijado da alma. Tudo isso
Não faria sentido se tivéssemos realmente uma só vida. Se a gente tivesse só uma oportunidade de mostrar quem somos aqui, e essas pessoas, então? E quando nascemos em meio ao tráfico, a sua família inteira te ensina como ser esperto e roubar e levar vantagem. E aí? O que acontece com isso? Nós entendemos na justiça divina, do amor que nos rege, nós vamos compreender que são oportunidades de crescimento. Nossa, meu Deus, mas é difícil. O que esse bebezinho fez? Ah, a prova é para os pais. Porque não sei se vocês já ouviram, antigamente o pessoal falava assim, ó, os inocentes pagam pelos culpados. Que lei divina seria essa se acontecesse dessa maneira? Os filhos pagam pelo erro dos pais. Né? Os filhos pagam pelos erros dos pais. Então a gente não está numa justiça divina, a gente tem um tirano lá no céu que brinca com a nossa vida. Um déspota que fala assim, não, deixa eu tirar a sorte aqui, o Osiander vai fazer o que a família dele não fez. Não existe isso. Cada um vai colher segundo a sua plantação. E a escolha que temos é a do plantio, a escolha do bem. E tem um momento no Evangelho aqui que ele fala que o bem que você fez vai voltar para você. O bem que você deixou de fazer não vai voltar como o mal, vai ser cobrado. Mas o mal que você fez também vai voltar assim como o bem. Então, nisso entendemos que às vezes a aflição que essa pessoa está passando, que é bom mesmo que você como parente, você como amigo, como companheiro, companheira, você auxilia essa pessoa com orações, com bons conselhos, com ajuda financeira, da maneira que você puder. Mas entenda no seu coração que Deus não piscou na vida dessa pessoa, ou na sua. É alguma coisa que muitas vezes, com o seu espírito já lúcido, você pediu para passar. Você pediu. Isso é muito grande para o nosso entendimento. E na doutrina consoladora, pegamos também outra maneira de pensar. Imagina como será a minha próxima encarnação. Gente, vamos falar sério. Se nos lembrarmos de como era a nossa vida, a vida terrena aqui, há 300 anos atrás, a gente ainda estava na abolição dos escravos, né? Ainda estava um pouco complicada a vida aqui no Brasil. Vamos falar só de nível Brasil. Não tinha lei trabalhista. Mulher poderia falar como eu estou falando aqui? Não. Depende, o país não poderia nem ser cristão, não poderia escolher. E aí hoje, nós temos tecnologia de ter passado a prova que passamos do coronavírus aqui ligados juntos, distraindo a mente. Então, e aquelas pessoas que viveram lá atrás? Coitado, gente, graças a Deus eu nasci em 1979, porque aí agora eu peguei esse conforto. Gente, quem era ali em 1400, então, se não era gente? Então Deus falou assim, ó, vai ter um povo que vai sofrer. O povo que vier ali em 1200, 1300, 1400, esses vão sofrer. E vocês aí, o pessoal que está nascendo agora, tem criança que nasce agora, já nasce no ar-condicionado, o pai e a mãe já tem os recursos ali de dar uma boa alimentação. Comeu banana hoje, amanhã vai comer maçã, depois vai comer morango. E na época dos meus pais, dos meus avós, então, que olha, o que tem para hoje é arroz e cebola. Da minha mãe falava assim, temperava uma salada de cebola tão bem temperadinha, porque era a única coisa que tinha, que ficava a coisa mais gostosa do mundo. Vai dar hoje arroz e cebola para uma criança. Ela tira assim, ó. Ai, eu não gosto, tem nojo. Então, o que acontece? Essa facilidade. Não é nem muito boa essa facilidade. Mas as crianças que nascem hoje, então, foram privilegiadas. Foram muito privilegiadas. As que nasceram há 300 anos atrás, falam, meu Deus, aqueles eram coitados. Aqueles coitados os mesmos que estão aqui encarnados hoje. O plantio que eles fizeram lá atrás estão colhendo hoje. Você se espanta com aquelas famílias que eles brigam no meio do caminho da reencarnação, que nem eu conheço uma família que, por conta de briga com o genro e com nora,
vamos dizer, o avô, né? Ele pegou os seus bens e doou tudo para a igreja. Ele falou assim: não, eu vou doar em vida aqui, eu vou usar, porque doar mesmo seria doar em vida, né? Depois que eu morrer, eu já escrevi lá, vai para a igreja, porque o meu genro não merece, minha nora não merece. Aí eu vou falar para você: sabe quem que vai ser esse avô? Netinho deles ali, ó. Netinho desse genro, dessa nora. E aí ele poderia colher o fruto do próprio plantio. Mas não, de vingança, eu vi esse caso real, gente. De vingança, ele doou para a igreja. E nós vimos isso em muitos capítulos da doutrina, por exemplo, Obreiros da Vida Eterna, no qual o Senhor desencarna, e quando ele fica sabendo que a sua esposa, ainda encarnada, ela casou com a única pessoa do mundo que ele não queria, ele garra um ódio dela e do cidadão. Mas ele era trabalhador no mundo espiritual, ele seguia o evangelho, só que ele não conseguia tirar essa mágoa da esposa dele. Assim que ele desencarnou, ela se consorciou com a pessoa que ele não gostava. Sabe o que aconteceu? Quando com muito mérito e trabalho, ele ganhou, sabe o que ele ganhou? A mãe dele veio visitar ele, falou: vem cá, filho, parabéns pela sua luta. Se eu não me engano, o caso é o Vicente, do Obreiros da Vida Eterna. Talvez o rei tá aí, se quiser corrigir o nome, mas o caso é bem esse, gente. Aí a mãe vem, depois de muito trabalho, na Casa Transitória Fabiano de Cristo, do livro Obreiros da Vida Eterna. É o 4º livro da série de André Luiz, que começa com o livro Nosso Lar. Ela abraça esse filho e fala: filho, parabéns, quanta luta, você desencarnou e já veio logo aqui trabalhar. E ele: ai, mãe, obrigado, nossa, todo emocionado de ver a mãe dele, já um ser iluminado. Aí, de repente, ela fala assim: filho, mas tem um probleminha aí no teu peito que a gente tem que resolver. Ele já começa a chorar, ele sabe. Era o ódio que ele tinha da esposa, que já de longo tempo na Terra, ela já estava velhinha. O que eles fazem, então? Olha, filho, mas você tem uma oportunidade de resgatar tudo isso. Você quer? E ele chorando com a mãe. Eu falei: eu quero. Você ganhou a oportunidade de resgatar isso de uma maneira muito mais rápida. Você quer? De tanto trabalho, ele ganhou. Quero, mãe, quero. Como? No momento do sono da esposa dele lá da Terra, ex-esposa, porque ele desencarnou, ela se consorciou novamente. Eles levam aquela senhorinha no mundo espiritual, aí chega aquela senhorinha, ele já vê ela e começa a chorar. É a esposa que ele tinha tanto ódio dela ter casado depois que ele desencarnou. E fala para ela: você aceita ele como seu netinho para desvencilhar todo esse ódio aí? Mas é claro que eu aceito. E você aceita vir neto dela? Aceita. Eles se abraçam e já preparam a reencarnação dele logo. E você imagina o ódio que ele tinha. O que acontece? Na hora que ele nasce aquele bebezinho, recebendo todo aquele afeto da avó, do vô, que era a pessoa que ele não gostava. E aí, rompemos as barreiras dos sofrimentos. Então, voltando ao caso daquela pessoa que por ódio e vingança e tal, eu vou doar tudo os meus bens, meus filhos não merecem a minha casa, o meu carro, nem o meu cachorro, eu vou dar para outra pessoa cuidar. Então eu vou dar para a igreja, não tem problema, tudo bem se quiser doar para a igreja, porque não é nem doar, gente, doar é uma coisa em vida. É deixar, depois que eu morrer, para fulano, é pura vingança. E aí você nasce netinho ali, ó, você poderia nascer em uma família com um pouquinho mais de recurso material, mas não, por vingança você doou na encarnação passada, por vingança, e aí por vingança agora você está com um pouquinho menos de recurso. Então, avô, avó, você está segurando seu netinho no colo? Ou é aquele netinho que fala: nossa, estamos juntos, olha a gente aqui de novo? Ou às vezes é aquele que você desamparou, ou às vezes é aquele que a gente recolhe nos braços novamente para reparar alguma situação. E eu vou falar para vocês uma coisa: não queira nem saber o que é, o que deixou de ser. Ama. Simplesmente ama. Ah, mas o meu genro. Aceita o genro como ele é. Aceita. Se Deus colocou você para viver com um cavalo, o que você vai fazer? Você vai ver o que o cavalo gosta de comer mesmo? Ah, ele gosta de feno. Tá bom, vou lá comprar.
que o cavalo gosta? Ah, o cavalo gosta de correr, tá bom, vai correr. Ou o cavalo da coice, hein? Vou desviar dele aqui. A gente facilmente consegue lidar com uma situação dessa. E aí faz de conta que não é um cavalo, é o teu genro, é a tua nora. Como que eu vou lidar com essa nora? A gente tem inteligência para destacar todas as falhas morais dessa cidadã. Nananana. Destaquei? Agora é só trabalhar com isso. Ou vou ficar destacando as inferioridades dela por 10, 20 anos? Se eu sei que ela é assim, eu vou ter um recurso divino para trabalhar com ela. O quê? Paciência, tolerância. Se eu sei que ela é assim, então eu vou ter esse outro recurso que Jesus mandou eu fazer aqui, ó. Afabilidade, doçura, perdão. Isso tudo foi Jesus que trouxe. Ele trouxe ferramenta para a gente lidar com aquela madeira torta ali. Você está numa família linda? Muito bem, parabéns. Então você vai começar a lidar agora com quem? Com o pessoal do seu trabalho. Porque às vezes você vive muito mais no trabalho que em casa. Aí tem aquele cidadão que você odeia, você tem uma raiva tão grande. Você tem raiva do perfume dele, da voz dele, do jeito que ele anda, do jeito que ele bate a porta. Tem raiva, tem muita raiva. Vai nascer irmão na outra vida. Aí fala, ai, como que Deus castiga a gente? Você não castiga. Na doutrina consoladora que a gente está, eu já estou prevendo o que eu quero lá no futuro. O que eu quero lá na frente. Eu já faço agora. Se eu for viajar para o Japão hoje, nós estamos aqui no Brasil, a gente já vai fazer o quê? Eu vou pesquisar no Google qual a temperatura do Japão hoje, como que está o coronavírus lá. Eu já pesquiso um monte de coisa para eu fazer a minha bagagem para viajar para o Japão. Eu vou falar para você, sabe qual que é a tua próxima viagem? Aqui na Terra de novo. E como que a gente está se preparando para a volta? Porque a gente pensa que em algum momento eu vou desencarnar e eu chego lá e falo que vem cá, Estela, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não é assim não, gente. A gente está fazendo a bagagem hoje, lúcido do que eu quero na outra vida. Qual é o plantio que eu estou fazendo com o Sander, meu marido? Encaro ele como meu irmão. Nesse momento é meu marido, meu irmão. Será que eu estou dando respeito suficiente para ele, companheirismo, para um dia ele chegar lá no mundo espiritual, ele olhar para mim e falar, Estela, chega, já deu, tá? A gente foi bem casado, mas olha, não quero mais te ver pintado de ouro. É tudo plantio. Seus filhos, ingratos, continua fazendo o que te compete. Para você não ter que voltar nesse filho desse ingrato. Então a gente faz tudo dessa maneira, já preparando a nossa bagagem para outra vida. Porque a doutrina é consoladora. E o que a gente está vivendo hoje, então, é preparando para a gente ser cada vez mais feliz. Vou passar para o Leandro agora, porque ele está anotando 227 coisas aqui. Pelo jeito, vai até às 10. Não, vai só até as 9h50. Pois é. Gente, tem um pernilongo aqui que eu vou te falar. Não, parece mosca, um... não é mosca? pernilongo, não, é um pernilongo. É muito rápido. Gente, então é um pernilongo de flash. Se ele chupar a Lívia ali, olha lá, tá aqui, tá rodeando nós aqui. Aqui, ó. Pensa num trem que parece um pterodáctilo voando aqui. Eu tenho a arma necessária. Tem uma arma mortal aqui. Olha lá, ó, tá voando aqui, ó. Aqui, ó. Você vê? Tá voando aqui. Tá voando. Daqui a pouco a Estela pega ele e dá uma estourada nele. Gente, causas anteriores das aflições. É a explicação que traz para nós o consolo daqueles que nasceram com dificuldades e que se sentem à margem da providência divina. É algo que sempre faz com que quem pensa que a vida é apenas uma, é uma informação que traz um certo constrangimento a quem tem essa teoria. Porque não dá para se imaginar um Deus bondoso se, como diz aqui o texto, no momento da criação também fosse criada a alma, o espírito, quer dizer, eu crio o corpo e o espírito junto, é a primeira vez, e aí então as condições são muito adversas e muito diferentes uns dos outros. Que bondade teria um criador assim? Qual bondade tem? Aí as pessoas, para poder fugir dessa pergunta, dão uma justificativa que é sempre assim, isso aí são mistérios de Deus, isso aí é coisa que a gente não sabe explicar. E aí vem os espíritos superiores e dão uma explicação que é absolutamente aceitável e faz parte, dentro dessa fé raciocinada preconizada por Allan Kardec, de permitir que a gente reflita
e enxerga então a bondade de Deus diante dos fatos. Quer dizer, se um nasce com uma deficiência, uma deformidade, uma dificuldade qualquer, e não deu tempo daquele espírito que acabou de nascer, não fez nada. Ele não fez nada agora, mas ele está apenas dando continuidade dentro da sua pluralidade. Eu tenho uma dificuldade, quando enrola, pluralidade das existências. Ele está dando continuidade a mais um capítulo dentro da sua vida que é imortal. O espírito, uma vez criado, ele é indestrutível, ele não tem como ser extinto. Ele pode permanecer aí refratário, ele pode ficar estacionário, ele pode ficar na erraticidade por séculos, ele pode, mas ele não vai ser destruído. E cada nova encarnação é uma nova oportunidade. Se não fosse assim, eu diria para vocês aqui, mas publicamente aqui, sem medo até de represália, para mim Deus não é bom não. Não é bom. Não acredito na bondade de Deus. Mas como pode isso? Como algumas pessoas já vieram me dizer assim, olha, eu só vou acreditar em Deus o dia que não tiver mais criança no mundo passando fome. Só acredito em Deus o dia que eu ver que crianças não nascem mais doentes. Acredito em Deus de ver que pessoas ruins, então, passam a ter penalidades. E pessoas boas vão gozar aí de uma vida boa. Pois bem. Realmente, eu concordo com essas pessoas. Porque aquele que somente enxerga a vida como única, não tem outra alternativa. Não dá para acreditar em Deus mesmo. Como assim? Que Deus é esse? Cadê a bondade desse ser que cria o universo e deixa uma criança que acabou de nascer já ficar doente, daqui a um mês ela desencarna, morre? Não teve a chance nem de ir para um parquinho para brincar, não teve nem a chance de comer um alimento, de mastigar uma banana, de nada, ele não deu tempo. Enquanto uns vivem, e aí a gente às vezes até se revolta, poxa vida, tanta gente ruim aí, ó, vivendo uma vida boa, confortável. A espiritualidade vem e diz assim, calma, meu filho, calma, você está muito apavorado, calma. Essas pessoas todas que estão aí hoje recebendo bons recursos e utilizando mal, eles vão ter o tempo para poder se redimir, vão ter o tempo para poder fazer o acerto de contas, e quero deixar aqui bem claro, é um acerto de contas com a própria consciência. Já falamos aqui outras vezes isso, é sempre bom repetir. Não existe um Deus cobrador, um Deus punidor, um Deus tirano, um Deus assim, que fica olhando assim e fala, tô de olho, hein? Você se prepara aí que vem chumbo grosso para você, hein? Ah, você tá abusando aí, né? Pode deixar comigo, que você vai ver só a sova que eu vou dar em você. Esse Deus não existe. Mas Jesus já veio trazer o alerta. Olha, cada um vai receber de acordo com as suas obras. Então, se a tua obra é boa, você vai receber coisas boas. Se a tua obra é ruim, você tem que passar pela mesma situação. Porque senão, como é que eu vou te ensinar que o ruim é ruim, se você não experimenta o ruim? Como diz o texto aqui, ó. Vamos ver aqui onde que tá, que eu grifei aqui. Se ele foi duro e desumano, o cara é duro, ele é desumano, ele é cruel, ele é implacável. Será que chegar nele e falar assim, ô meu filho, como você é mau? Não pode ser mau não, viu? Tem que ser bonzinho, tá? Você vai ser bonzinho agora, então? Será que ele vai? Aí ele vai falar assim, então eu vou ser bonzinho. Não é bom? Então ser bonzinho? Não é bom. Então eu vou ser bom agora, tá? Pode deixar. Você conhece alguém que aprende assim? Saltos largos, né? Gente, não tem. No estágio evolutivo nosso, a gente precisa passar pela mesma circunstância. Degrau a degrau. Então, como diz aqui, ó, desumano, ele vai ser tratado com dureza e desumanidade por alguém que vai estar acima dele. Porque quando você é cruel, você está acima, né? De alguma forma. Ou você é moralmente, ou na força, ou por exemplo, você tem mais poder aquisitivo, então você é cruel, desumano. Porque você está poderoso, você está provisoriamente poderoso. Aí esse poder não está sendo utilizado para o bem. Então ele precisa ser trocar de mãos. O poder está comigo hoje, amanhã está com a Estela, amanhã está com a Lara, amanhã está com o Luciano Praciano, amanhã está com a Maria Benedita, amanhã está com a Diana Márcia. E assim vai passando o poder de mãos em mãos. E aí aquele então que usou o poder de uma maneira implacável,
ele vai ter que passar pela situação inversa. Por isso que a gente sempre fala aqui, tudo aquilo que você mais condena, que você mais tem preconceito, é exatamente aquilo que você mesmo está programando experimentar. Não suporto ninguém que tem uma cor de pele diferente da minha. Para mim, esse povo aí não serve para nada. É raça inferior. E isso vale para qualquer cor, viu, gente? Obviamente que, culturalmente, a história da humanidade diz que a raça branca, né, os brancos sempre, vamos dizer assim, escorraçaram os negros, né? Mas existem também os negros que não gostam de brancos, a gente sabe que isso é fato. Então, tudo aquilo que eu abomino, seja um indivíduo que tem aí uma característica sexual diferente da minha, tudo isso que eu abomino, que eu acho, assim, reprovável, é exatamente aquilo que eu estou planejando experimentar. Então, não suporto, eu acho uma sem vergonhice esse negócio de pessoa que tem um relacionamento com um indivíduo do mesmo sexo. Olha, esse julgamento pode ser um tanto quanto comprometedor, que vai te colocar na mesma situação. Ah, não, imagina, eu sou muito macho, não sei o que e tal. Você é macho agora, meu filho. Tem um monte de existência aí pela frente. Trata com respeito as pessoas. É a recomendação que Cristo trouxe para nós. Não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra, aquele que nunca errou. E a gente insiste, então, em continuar ainda perpetuando os nossos sofrimentos através da nossa invigilância, do nosso preconceito, da nossa má utilização do poder, como falei há pouco. Então tá aqui, ó. Não sou eu que estou falando, não é teoria minha. Tá aqui no Evangelho. O homem sofre aquilo que os outros fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, vai ser tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Aí você pensa aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Falei que Deus pune? Não estou falando para você? Tem gente que fica, né, querendo fazer uma pegadinha, esperar o momento que a gente, vamos dizer assim, falha, né? Na assertiva aqui. Então tá dizendo aqui, ó. Se foi avarento ou empregou a mal a sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi orgulhoso, vem em situação humilhante. Mas ele não vem em situação humilhante por uma imposição de Deus, é por uma questão de escolha dele. Você pode escolher você ser avarento. É uma escolha tua. Não, o dinheiro é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu, não reparto com ninguém, não tô nem aí. Tem um cara passando fome ali, problema dele, eu tô com minha fortuna aqui, eu tô igual o tio Patinhas, eu nado nas minhas moedas todos os dias, porque é isso que enche o meu ego para mostrar o tanto que eu sou poderoso, o tanto que eu sou vitorioso na vida. Então ele escolheu isso. Você conhece alguém que foi imposto a que ele fosse avarento, que ele fosse duro, grosseiro, agressivo? Você conhece alguém que foi obrigado a ser assim? São escolhas individuais. Eu não conheço ninguém que o pai dele chegou e falou assim, ó, seguinte, hein, você vai ter que ser avarento e guardar tudo dinheiro só para você e não dá para ninguém, tá? O cara pode falar assim, ah, pai, o senhor me desculpa, mas tudo bem, até no início, quando é criança, a pessoa até se submete, né, ao jugo do pai. Mas chega um momento que o cara fala, ah, pensando bem, meu pai não tá certo nisso aí não, hein? Ah, não, tem um cara aqui que tá precisando do meu auxílio, eu vou ajudar ele sim. Chega uma hora que a pessoa se desvincula. Principalmente depois dos 15 anos de idade. Você conhece pai que domina filho? Não domina mais. Depois dos 15 anos de idade, o espírito já se vira. E aí, a gente então fica buscando uma maneira de escapar, sabe? Nós somos peritos em escapismo. A minha vida é difícil, sabe por quê? Deus quis assim. Ah, meu pai e minha mãe que... Ou então meu pai e minha mãe que não souberam me educar direito. Ou então eu não tive acesso à educação. Mas tudo bem, tem vários atenuantes, sim, tem sim. Nascer numa família pobre, não teve condição de te dar um estudo, nascer numa família que é distante de religião, que faz a pessoa ficar perdida no mundo, isso também favorece, sim, o espírito a ter um menor desenvolvimento. Mas todo mundo tem as suas aptidões, todo mundo tem capacidade de raciocinar. E aí, com essa informação de que tudo que você planta, você colhe, é uma excelente dica que nós recebemos da espiritualidade para fazer a seguinte reflexão em nós mesmos. Será que o que eu estou fazendo hoje é algo que eu estou
esperando já que vá acontecer comigo, que eu vá colher isso logo ali adiante? Será que é isso que eu quero colher? Isso que eu estou fazendo hoje? Porque se eu não pensar nisso, eu estou vivendo por viver. Se eu estiver vivendo uma vida ainda mesquinha, materialista, se eu não me preocupo em enganar as pessoas, se eu vivo de status, de um falso poder, que seja material ou intelectual ou de influência, é isso que eu quero que as pessoas esfreguem em mim, esfreguem no meu rosto logo ali adiante? Se eu sou soberbo, eu estou preparado para conviver com pessoas que vão ser soberbas comigo? Se eu sou avarento, estou preparado para viver na miséria? Se eu sou desumano e cruel, estou preparado para que alguém seja também assim comigo? Se nós não pensarmos nisso, nós vamos continuar esperando a sorte nos pegar, o acaso. Gente, sorte e acaso não existem. Eu quero que alguém me mostre em alguma literatura espírita onde está escrito que existe sorte ou acaso. Se você me mostrar, eu mudo meu discurso totalmente aqui. Me mostre alguém, uma literatura, seja um livro qualquer livro espírita, né, de credibilidade, né, qualquer autor espírita aí, ou mostre alguma fala dita por Jesus, dizendo mais ou menos assim, meu filho, ó, vamos esperar aí, né? Torce muito. Vamos ver, talvez Deus acorde bom humor hoje, você pode ser A premiado pessoa aí. nasceu virado pra lua. Vamos ver então se de repente nosso pai hoje está mais bem-humorado, que ontem eu vi, ele estava meio chateado ontem. Agora hoje vai, de repente, a sorte vira para você. Se alguém me trouxer uma mensagem dessa, eu largo mão de ser espírita aqui. É até engraçado pensar naquele velhinho barbudo, brincando de loto lá, né? Então, esse vai agora. Esse vai. Esse é rico. Esse é pobre. Aquele ali não, aquele ali agora eu vou tirar a riqueza dele. Não, aquele ali agora eu vou dar a riqueza para ele. A gente Passa não ali a trata moedinha de para ele. plantar, não, viu? E aí, como a gente está fazendo uma brincadeira aqui, isso não existe. Nós temos que começar a abrir o olho, gente. Primeiro que é para se sentir consolado, como eu vi muita gente comentando aqui. Eu tenho um filho que tem uma deficiência, que tem uma deformidade, que tem uma característica, que tem uma doença autoimune, né? Foi a Lúbia, acho que falou, a Lúbia Faleiras, nossa amiga de Ribeirão Preto. Então, isso dá entendimento para a gente passar com mais resignação. Não é assim, com aceitação de tudo de uma maneira assim morosa. É com entendimento, com confiança na providência divina. Se eu passo hoje por uma dificuldade, as chamadas vicissitudes, é porque dentro do meu espírito existe a necessidade de eu sentir na pele aquilo que talvez eu mesmo impus a outras pessoas, ou eu mesmo provoquei pela minha invigilância, meus pensamentos, por exemplo, seguidamente tristes. Toda hora eu estou triste. Eu não saio de uma linha de tristeza. E eu não quero escapar de que a tristeza me pegue, porque assim eu posso ficar de uma maneira um pouco mais confortável, porque as pessoas não vêm até mim, que elas sabem que eu estou triste. Essa tristeza vai se converter, às vezes, em um câncer. E não foi Deus que deixou, que me deu esse câncer, fui eu que desenvolvi ele. Entendem? Deixa eu ver aqui se eu anotei mais alguma coisa. E a lembrança é, a cada dificuldade que você passa na vida, lembre-se, se você estivesse vivendo em um mundo mais puro, num mundo mais adiantado, você não estaria passando por isso, e cabe a você planejar agora a tua ida em definitivo para um mundo superior. Mas isso só vai acontecer quando nós também estivermos numa linha de superioridade moral. Você não vai conseguir comprar passagem. Nem o cara que foi para o espaço lá gastou quantos milhões, lá, não sei, 30 milhões de dólares para poder ir para o espaço. Pode dar trilhões, quintilhões de dólares, você não vai conseguir comprar essa passagem para mundo superior, você não vai. Aliás, você compra a tua passagem sem gastar um tostão sequer. Através da sua bondade, através da nossa bondade, do nosso desenvolvimento moral. Quando nós tivermos, então, condições de compreender isso, já estaremos minuto a minuto vigiando vigilantemente as nossas ações, os nossos pensamentos, de tal modo que cada pedacinho desse ticket, dessa passagem para o mundo superior, vai começar a aparecer, a se materializar. O ticket é desse tamanho, assim, mais ou menos. E pontinho a pontinho você começa a preencher ele.
com o passar do tempo, com o desenvolvimento dessa tua vida atual, das próximas, logo, logo esse ticket se materializa completamente. E você então pode apresentar ele para o Cristo. Senhor Jesus, completei o meu ticket. Posso agora, enfim, embarcar para um mundo superior? Ele falou assim, meu filho, você conquistou. Com aquela resposta boa que você deu, com aquela boa ação, com aquela maneira mais altruísta de se desenvolver, de auxiliar as pessoas. Seja bem-vindo a um mundo feliz, composto de pessoas que já conquistaram a própria felicidade. E é interessante também saber aqui que as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos. Ou seja, o espírito que ele é arredio, que ele não aceita nenhum tipo de tribulação, então ele vem de uma maneira compulsória. Quer dizer, você fez um mal, agora você vai ter que viver o mal. O cara fala, vou nada, pai, não estou preparado para isso não, você está louco? Não vou. O que? Eu vou nascer aleijado? Mas nem pensar. Acho, não vou de jeito nenhum. Ah, meu filho, se a gente deixar você na erraticidade, que você não vai se desenvolver, então você vai sim. Já viu o Acho que não é pai? nem negociado isso, Não. depende do espírito. Mas aí que tá. É que nem o pai que leva o filho para a escola, leva para tomar vacina. Vai sim, filho. Vai doer a picada, mas você vai tomar sim. Eu falo assim com as meninas, vai doer. Você vai tomar. Vai tomar. Ah, mas eu não quero a vacina, a agulha é Conto grande. mentira também. Vai tomar sim, porque se você não tomar, você não sara. Ou você não fica imune a essa doença. Então tem aqueles espíritos, já que são os arrependidos, que aceitam, vai doer, vou ter que nascer com deficiência, com pobreza, com déficit intelectual, vou ter que nascer deformado, mas eu preciso disso, eu preciso desse estágio. E aqui diz ainda, assim como um navio que tem a peste, precisa ficar ancorado no porto, e seus tripulantes não podem descer, porque é preciso um tempo para que eles sarem dentro do navio. É sufocante, é apertado, não pode sair, não pode pisar em terra firme, mas você tem que ficar ali, porque senão você contamina o restante. Deus não quer deixar a gente contaminar ninguém. E aí então a gente fica nesse navio esperando a gente se curar. E na hora que a gente se curar, a gente sai do navio, pisa em terra firme, vai pro shopping, vai comer um negócio no restaurante, e assim vai. Não é isso? Então, fala também da diferença aqui, que a expiação serve como prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Então tem essa diferença. A expiação é coisa que a gente fez no passado que não dá para mudar. Agora a prova não, a prova é uma coisa que às vezes a gente não tem que passar, mas a gente aceita para testar a nossa capacidade. Então toda expiação pode ser uma prova, mas as provas não são necessariamente expiações. Exemplo disso, Jesus passou por provas, mas não por expiação, porque Jesus não tinha pecado para poder ser reparado. Então Jesus não teve expiação a ser cumprida. Ah, ele foi crucificado. O que será que ele fez na vida passada dele para ter sido crucificado? Não, ele não fez nada. Mas ele já tinha capacidade moral de suportar para deixar bem encravada a sua mensagem. Eu arrisco até o Chico, hein? Pois é, Chico Xavier também, sem dúvida. Você acredita que o Chico Xavier tinha aquele monte de problemas de saúde, dor no olho constante, teve infarto, teve um monte de problemas, operou, ficou órfão com 5 anos de idade. Você acha que ele tinha expiação? Eu acho que não. Mas ele aceitou como prova, para poder dar exemplo para as pessoas que ele já tinha vencido a capacidade de incompreensão. Quer dizer, ele já tinha a compreensão de que mesmo diante dessas dificuldades, ele estava vencendo, ele estava ascendendo o seu espírito. E então o sofrimento que não provoca murmurações pode ser, sem dúvida, uma expiação, mas indica que foi antes escolhido voluntariamente do que imposto. Aquele que não reclama, já viu espírito que passa por um monte de dificuldade, mas ele está sempre ali resignado, com aceitação, com serenidade, com um sorriso no rosto, muitas vezes. Esse é um indivíduo que já tem consciência. Está aqui, ó. Ele foi escolhido voluntariamente, ele aceitou. Então, aquele que muito sofre deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo. Está sofrendo muito? Então você está curando muito. Tua vida está muito difícil? Você está deixando de ter uma vida difícil também logo ali na frente. Vou contar um exemplo que eu sempre lembro da dona Licinha. A esposa do professor Rodrigues foi fundadora do Ailuz. Vou contar rapidinho que nosso tempo aqui já foi.
ela teve uma vida inteira servindo as pessoas. Uma vida inteira de trabalho voluntário, não remunerado, de incansável luta e de trabalho no bem. E quando chegou o momento dela desencarnar, ela passou por um câncer muito avassalador que tomou-lhe o corpo inteiro praticamente. Câncer nos ossos, nos órgãos, e ela sentia muitas dores. Ela ficou mais ou menos 2 anos sofrendo muito, de dores físicas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que ela deve ter expiado, ou seja, ela deve ter cumprido o seu papel de coisas feitas às vezes e acumuladas não só em uma existência, mas às vezes em várias existências. Então é possível que em uma única existência a gente acerte contas de coisas que nós fizemos em 10 existências. E a dona Licinha é um desses casos, que eu tenho certeza que o que ela fez nessa vida, ela não mereceria passar pelo que ela passou. Mas ela deve ter deixado assim a rua por onde ela vai percorrer a sua jornada logo ali adiante completamente limpa. Ela não vai ter mais nenhuma existência com nenhuma chaga como ela teve. Então eu sempre lembro dela e penso, dona Alicinha, olha que força, hein, que garra, hein? Porque tem gente que fala assim, não, eu não aguento, eu não dou conta não. Reparte para mim várias prestações pequenas. Aí a pessoa então tem várias encarnações com probleminha, sabe? Então é melhor a gente quitar de uma vez. Quita logo. Se você chegar no fim da tua vida e tiver um câncer, tiver uma dificuldade grande, pode ter certeza que você está acertando conta aí, ó, que vai ser uma bênção na tua vida. Você vai resgatar coisas, você vai ser recebido no mundo espiritual de uma forma brilhante. Outro dia, eu lembro muito de uma vez, uma paciente minha disse assim, olha, eu tenho um certo estranhamento, vamos dizer assim, ela falou, com quem é espírita. Porque eu vejo geralmente espírita, gente, pessoal aí que faz o bem a vida inteira e morre com as doenças bravas aí, doença difícil Não mesmo. tenham medo, gente, isso não é É, regra. pois é, ela falou assim para mim, eu fiquei com isso na cabeça há muito tempo, sabe? E eu cheguei à conclusão que é porque essas pessoas já têm condições de aceitar Até voluntariamente, escolher. aceitar essas incumbências divinas para poder reparar o mal que elas fizeram. Então, me lembro de outra historinha de um cara que chegou no Chico e falou assim, Chico, eu tenho um senhor que está para desencarnar, que é vizinho meu, ele tem tanta doença, mas tanta doença, ele está tão mal, mas tão mal, ele está para desencarnar logo numa situação tão difícil, ainda ele está sozinho, abandonado, não tem família, ele mora sozinho numa casa, está numa cama lá estirado, eu não sei, eu vou visitar ele, eu não sei nem o que eu falo para ele. O que você me recomenda, Chico? Chico falou assim para ele, diz para ele assim que eu estou mandando meus parabéns para ele, porque ele está resgatando coisas aí, ó, de um passado muito tenebroso que agora ele vai brilhar. Logo, logo ele está radiante. Diz para ele que eu parabenizo ele, que eu deixo o meu abraço para ele. Eu nunca esqueci dessa história. Então você aí que passa por dificuldade qualquer, lembre-se, você está acertando contas ou então está com uma aprovação, está aprendendo lições que vão te potencializar como espírito. Certo, meus irmãos, nosso tempo hoje já foi, porque o texto também é longo, né? Demorou um pouquinho mais aqui do que o planejado. Mas como diz o Luciano Praciano, o carvão vai virar um diamante, ele precisa de pressão. Todo carvão um dia vira diamante, mas sem passar por pressões e temperaturas altíssimas, ele não chega a ser diamante. Então, você se sente pressionado com altas temperaturas, você está se programando para se tornar um diamante espiritual. Não é isso? É isso aí. Eu queria até dar uma palavrinha bem rapidinho para Cleia Gonçalves, que a Cleia, tadinha, no comentário dela aqui, eu acho que eu vejo que você está desanimada, Cleia, que você tentou ajudar o seu filho, você falou que você não conseguiu. Olha, minha irmã, ajudar é a gente mostrar o caminho. Eu tenho certeza que você mostrou o caminho. Agora, o caminhar é do outro. A gente não consegue caminhar pelo outro. Então, o que você fez é um resultado do que você fez. O que aconteceu com ele é um resultado dele. Então, pode ficar tranquila, meu irmão. Tenho certeza que você faria tudo de novo, da mesma maneira. E que se um dia você não conseguiu fazer do jeito que hoje você sabe que deveria ser feito, Deus avalia o quanto você sabia fazer na época. Então, não pega a culpa do erro do outro, não, viu? Tenho certeza que você mostrou um bom caminho para ele. Muito bom, muito bem lembrado. Vamos então para a nossa oração, para a gente finalizar aqui a nossa manhã. Vamos lá. Agradecendo o carinho e a audiência de todo mundo aqui, pelas redes sociais. Gratidão mesmo a cada um.
Senhor Jesus, divino amigo e mestre, te abençoamos e agradecemos por mais uma manhã tão radiante, com lições que acalentam o nosso espírito, que nos dão respostas às nossas ansiedades, às nossas dúvidas. Queremos, Senhor Jesus, utilizar esses recursos morais e esse entendimento que o Senhor nos trouxe, a Boa Nova, para utilizar ele na nossa jornada terrena, na nossa jornada diária, transformando o conhecimento em prática, em ação, melhorando as nossas condições como espíritos encarnados em busca de aprimoramento e nos transformando em indivíduos mais aptos a compreender a felicidade e experimentá-la através da fraternidade coletiva, que nós possamos estender cada ação que nós aprendemos a desenvolver, nós estendamos a todas as pessoas do nosso mundo, principalmente aqueles que hoje nós tratamos como adversários. Que nós possamos, mestre, orar por aqueles que nos perseguem, que nós possamos respeitar aqueles que não gostam de nós, que nós tenhamos a grandeza de, além de produzir essa benfeitoria, aqueles que ainda têm deficiências e diferenças conosco, levar para aqueles que nós amamos mais afeto, mais compreensão, mais carinho, mais respeito, mais gentileza. Com isso, chegaremos ao fim da nossa existência em um dado momento, com a convicção de que realizamos todo o bem que podíamos, que utilizamos os tesouros, os talentos que o Senhor nos ofereceu para beneficiar não somente a nós, mas especialmente aqueles que nos rodeiam, transformando então os nossos destinos, programando que nós tenhamos então vidas abundantes, não só em futuras existências, mas inclusive especialmente nessa mesma. Estamos aqui encarnados, desejando alcançar postos mais elevados de entendimento e de fraternidade. Senhor Jesus, ilumine cada pessoa que nos acompanha aqui nesse momento, com força, coragem, resignação, determinação em fazer o bem. Abençoe também, mestre, aqueles irmãos que nos acompanham em outro momento, que nos assistem em outras ocasiões. Senhor Jesus, quero direcionar por um breve instante o nosso carinho, o nosso desejo de cura a todos os irmãos nossos com enfermidades das mais diversas, especialmente aqueles que ainda estão com Covid. Temos percebido que o número tem caído bastante de infectados, de mortos, e nós desejamos que ele zere o quanto antes. Muito obrigado, amigos espirituais, pela intuição, pela força, pelo direcionamento e pela paz que nos promovem através de um ângulo mais aberto da nossa visão, das nossas percepções, da promoção que fazem incansavelmente para que nós façamos boas escolhas. E nós queremos sempre optar, mestre, por te seguir, não apenas falando em teu nome ou falando do teu nome nas nossas bocas, mas agindo como o Senhor agiu, te seguindo com exemplos, te acompanhando com o que nós fazemos no nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, nosso Pai, por nos permitir estar aqui por mais uma semana. Te rogamos a permissão para que nos ofereça a oportunidade de estarmos aqui novamente na próxima semana. Na tua bênção, Senhor Jesus. Queremos continuar ao teu lado hoje e sempre. E que assim seja.